Todos achavam que ele era um órfão fraco em um novo mundo com habilidades de nível I, mas ele se vinga destruindo todos. Mimo era um garoto problemático, abusado em casa pelo novo namorado da mãe após a morte do pai. O pobre garoto apanhava diariamente e mal tinha o que comer. Enquanto se encolhia num canto, cobrindo-se, enquanto sua mãe horrível assistia à TV, ignorando seus gritos de dor. Ele se tornou um garoto solitário, fraco e sem confiança. Ele acorda de um pesadelo onde seu padrasto o espancava, quando ouve Sho, o valentão da classe, provocando uma garota chamada Aya. Sho pega o livro dela e o balança no ar, zombando por ela ler romances femininos. Porque esse idiota não entende que uma garota leia romances femininos. Imaginou que, em um programa de TV, acabaria com o bullying e ganharia a admiração de todos. Mas ele sabe que, na realidade, ninguém no ônibus se importa e que, se a defender, será espancado. A maioria dos populares apoia Sho, enquanto os outros riem para evitar serem alvos. O professor dorme inutilmente enquanto Sho insiste no telefone da garota. Antes que perceba, Mimo levanta, encara Sho e diz para deixar Aya em paz. Ri, chamando-o de bobo e fraco, quando de repente, Kiri, o mais popular da classe, diz a Sho para devolver o livro. Sho obedece e devolve o livro à garota. Depois intimida outro nerd, Yazu. Mimo se pergunta por que ele defendeu Aya, algo incomum para ele. Mas antes que possa pensar nisso, todos no ônibus são levados para outro mundo. Todos ficam totalmente perdidos em um lugar desconhecido, enquanto uma deusa atraente está no alto de uma ponte e se apresenta como raça de um rei demônio. O reino de Alian convoca bravos guerreiros de outro mundo para proteger seu reino. Há 200 anos, o rei demônio quase destruiu o reino inteiro. No entanto, graças a alguns heróis corajosos, o rei demônio foi derrotado e todo o exército de demônios foi aniquilado. Infelizmente, o rei demônio foi ressuscitado, e por esse motivo, todos foram trazidos para este mundo com o objetivo de lutar como os novos heróis escolhidos, que irá derrotar o rei demônio. Os alunos estão completamente confusos e se perguntam se morreram ou se isso é algum tipo de pegadinha. O professor então lhes pede para ficarem quietos e os instrui a escutar o que a deusa tem a dizer. Mimo observa a arquitetura antiga, os soldados vestidos com armaduras e segurando lanças. Além, Kiri fala e pergunta à deusa o que ocorrerá se não colaborarem com ela. A deusa sorri e diz que não poderá mandá-los de volta ao mundo deles. Kiri pergunta se há uma forma de voltar, e Visay responde que existe um ritual de invocação reversa que pode enviá-los de volta, mas precisam matar o rei demônio para obter um elemento maligno, que só aparece se ele morrer. Shu grita com ela por trazê-los para um novo mundo sem dar escolha e se recusa a ajudar, mas Visay se ajoelha, implorando que ajudem a salvar seu reino da destruição iminente. Aya intervém e diz à deusa que eles são apenas humanos, incapazes de fazer qualquer coisa. No entanto, Visay assegura que eles possuem habilidades desconhecidas. Sho continua achando tudo uma piada. Então Visay decide provar isso convocando um prisioneiro de guerra e um enorme cão-demônio. Ela libera o cão-demônio gigante, que ataca o prisioneiro e o mata instantaneamente. Algumas meninas ficam horrorizadas e caem de joelhos, enquanto Visay encara o demônio, entoa um feitiço e o explode em chamas, eliminando-o completamente. Ela convoca as alunas e avisa que vão medir suas habilidades latentes individualmente. Todos os alunos se aproximam da bola de cristal e verificam suas habilidades enquanto ela brilha em cores diferentes. Após os nerds, Sho vai até o cristal e, ao colocar a mão, ele brilha em vermelho intenso. A deusa fica feliz e diz que ele tem uma habilidade alta. Por fim, Kiri avança, mas ao tocar a bola, ela brilha em dourado antes de explodir. Depois disso, a Aya se aproxima e até ela acaba sendo da categoria S. E depois de mais alguns alunos, outra garota aparece e acaba sendo de classificação S. Os guardas ficam completamente chocados quando Visay explica que até mesmo um indivíduo de classificação S é considerado extremamente sortudo. Mas ter 3 pessoas de classificação S é irreal. Por fim, Mimi se aproxima de Krista, mas quando ele coloca a mão sobre a bola, ela começa a brilhar em uma cor púrpura fraca. E chama a próxima pessoa. Mimo tenta saber sua classificação, mas ela o ignora, e ele percebe que será um personagem secundário nesse mundo também. Em seguida, Yasu, o nerd, se aproxima do cristal,
que contém uma habilidade especial das trevas que um antigo herói das trevas possuía, tornando-se o mais forte. Finalmente, todos verificam suas estatísticas enquanto a deusa diz que eles têm uma habilidade pessoal única. Então, ela menciona um ritual crítico. Ela chama Mimo à frente e um guarda o empurra. Ela o envia a um poço escuro, afirmando que Mimo tem classificação E, a mais baixa da classe. Historicamente, pessoas com classificação I causam problemas e são mortas, mas desta vez, elas seguiu tantos heróis incríveis. Ela dará ao E-Ranker uma chance de salvar sua vida, enviando-o para as ruínas abandonadas, uma masmorra distante para criminosos e monstros. Ela diz que se ele sobreviver, será deixado em paz e terá o direito de viver. Caso contrário, poderá se despedir da vida. Nemo tenta argumentar que pode melhorar, mas a deusa responde que ele é um fracasso, com estatísticas muito baixas. Ele diz que mesmo treinando muito não melhora. Fica irritado e diz à deusa que nunca escolheu vir. Foi convocado contra a vontade e agora está sendo descartado. Mas Kiria o interrompe, dizendo que está desperdiçando o tempo de todos, pois as meninas já estão cansadas. Todos concordam. Mimo cai no chão, derrotado, quando Yasu se aproxima. Mimo lembra de quando ajudou Yasu após sofrer bullying, mas Yasu o rejeita e diz que um jogador de nível E é um bom garoto. Devem tratar seus superiores com mais respeito. Mimo perde a esperança quando a deusa inicia o ritual e lança uma bolsa de couro como item especial, que é inútil. Aya tenta defender Mimo, dizendo que isso é injusto. Frustrado, ele levanta o braço e lança o feitiço Paralise na deusa, que bloqueia facilmente e chama Mimo de perdedor, por usar habilidades de nível I. Ele tenta seu feitiço e cria uma enorme bola de fogo, dizendo que só queria verificar se havia deixado um pouco de mana no feitiço. Todos riem da diferença de poder entre Mimo e eles, enquanto Mimo apenas abaixa a cabeça, lágrimas escorrendo. Ele lembra de como chorava quando criança, até que sua alma lhe diz para parar de fingir ser bom e mostrar sua verdadeira natureza, aquela que estava tentando esconder tanto tempo. Nemo finalmente deixa tudo de lado, olha com ódio para a deusa e a chama de enxada podre, avisando que se prepare se ele voltar vivo. Ele é transportado para uma caverna escura, tenta abrir seu status, mas não consegue pela pouca luz. Derrama mana na bolsa de couro, a gema brilha e ele a usa como lanterna. Enquanto explora a caverna, ele percebe que está pisando em esqueletos, o que o assusta. Ele se pergunta o que matou todas essas pessoas quando um monstro tenta atacá-lo. Ele mal se esquiva e começa a fugir. O monstro o persegue enquanto Mimo corre com tudo, pensando se deve lutar, mas sente que a diferença de nível é tão grande que ele apenas morrerá. No instante em que ele para, começa a chorar de medo e é derrubado por uma pedra que brota do chão. Ele se vira e encara a morte no rosto do monstro, enquanto a frustração pela sua vida o consome. Quando o monstro estava prestes a matá-lo, Mimo faz um último esforço para salvar sua vida e lança o feitiço Paralise, que, para sua surpresa, petrifica o monstro no lugar. Levanta rapidamente e começa a correr, mas logo chega ao final da caverna. Lá, encontra outro demônio pássaro que se aproxima com a intenção clara de matá-lo. Mimo, sem hesitar, levanta o braço mais uma vez e lança o feitiço Paralise, que novamente congela o inimigo. Nesse momento, ele percebe que não foi apenas um golpe de sorte, mas que seu feitiço realmente funciona. Contudo, começa a sentir um cansaço intenso, então decide abrir suas estatísticas e percebe que sua mana está quase completamente esgotada. E tenta lançar um feitiço de veneno no monstro, o que funciona. Quando o demônio começa a escurecer e sangrar, Nemo se senta no chão da caverna e se pergunta por que seus feitiços são tão eficazes contra esses demônios. De repente, ouve algo atrás dele. Ao se virar, vê que o demônio Minotauro quebrou o feitiço e está prestes a atacar Mimo fatalmente. Mas dessa vez, ao invés de fugir, todo o ódio por quem o tratou mal retorna a ele. Mesmo totalmente esgotado, ele levanta os braços para o demônio, decidido a lutar para viver sua vida daqui em diante, desafiando-o sem saber se sobreviverá. Seu corpo rapidamente entra em modo de luta ou fuga, e ele começa a pensar em qualquer forma de escapar dessa situação. Enquanto ele está totalmente cercado por muitos monstros que estão esperando para devorá-lo, ele se pergunta o que pode acontecer se tentar usar suas habilidades, mesmo sem ter M-Mana. Assim como nos jogos que ele costumava jogar,
Quando alguém fazia isso, acabava morrendo. Ele decide que não tem outra opção. Se não tentar, certamente será morto. Então, ele se vira para um dos monstros e lança o feitiço Paralyze nele. O feitiço não tem efeito, e o monstro começa a atacá-lo sem parar, enquanto ele tenta se esquivar e recuar rapidamente. Ele percebe que usar o mesmo feitiço 2 vezes em um monstro não será eficaz, quando, de repente, percebe que desbloqueou um novo feitiço chamado Sono. Justamente quando o monstro estava prestes a transformá-lo em pó. Mimo usa o feitiço Sono no monstro, e para sua surpresa, o monstro para em seu caminho e desaba no chão, completamente imóvel. Imediatamente utiliza seu feitiço de veneno na fera, garantindo que ela não o ataque novamente mais tarde. Contudo, usar essas habilidades sem ter mana está prejudicando sua saúde. Antes mesmo de conseguir elaborar um plano, ele percebe que uma grande horda de monstros está avançando em sua direção com velocidade máxima. Enquanto se questiona se tem saúde suficiente para enfrentar todos esses monstros, ele usa sua bolsa mágica como um flashbang, cegando os monstros. Em seguida, ele começa a lançar o feitiço Paralyse. Lança o feitiço Paralyse em todos, parando-os de imediato. Ele pondera se deve usar o feitiço de veneno em todos, mas percebe que não tem saúde suficiente. De repente, para seu horror, surge um grupo de monstros das profundezas das masmorras, sobrecarregando seus sentidos. Mas ele decide que não morrerá sem lutar, e começa a paralisar qualquer monstro que se aproxime. Logo, seu corpo fica pesado e ele se sente tonto, mas permanece firme. Quando tudo parecia perdido, ele sobe de nível de repente. Sua mana é restaurada, e seu status melhora, permitindo lançar mais feitiços Paralyse no inimigo, salvando-se por enquanto. Ele percebe que subiu de nível porque o monstro pássaro morreu devido ao seu feitiço de veneno. Isso lhe dá uma ideia e ele começa a paralisar todos, determinado a ganhar o máximo de níveis. Enquanto luta por sua vida, percebe que adquiriu uma nova habilidade para atingir um grupo inteiro de uma vez. Então, paralisa todos juntos, questionando por que o feitiço não funcionou com a deusa. Desde que chegou à masmorra, a taxa de sucesso tem sido 100%. Ele então passa casualmente pelos inimigos, enquanto usa seu feitiço de veneno. E sobe de nível novamente quando os monstros morrem. Então se senta em uma pedra e sorri ao perceber que criou uma fazenda de XP do Minecraft na vida real, ganhando muitos níveis. Ele verifica seu status e fica surpreso ao ver que já está no nível 250 e que seu mana está muito alto. Outro monstro morre e ele ganha vários níveis de uma vez. Ele então usa seu feitiço de sono neles para aumentar o nível do feitiço. Novamente, ao derrotar o monstro, ele subiu vários níveis, chegando ao nível 500 em poucos minutos. Ele decide que, com esses níveis, pode sair vivo daqui, mas mantém a guarda alta, pois ainda há muitos monstros vivos. Ele se levanta e observa os monstros restantes, quando de repente, eles se viram e começam a fugir dele. Ele pega todo o equipamento que consegue dos cadáveres dos aventureiros espalhados por aí, se aproxima e consegue encontrar uma capa e alguns outros itens pequenos. Ele começa a se aprofundar na caverna com ainda mais monstros, mas percebe que não come há algum tempo e está com muita fome. Ele não faz ideia de onde pode encontrar comida, mas então se lembra dos monstros que já matou. Ele retorna à cena do massacre e encontra um monstro no qual o feitiço de veneno passou. Ele então pega sua espada e tenta cortar um pedaço de carne dele, mas percebe que a pele não é a mesma. É muito difícil. Desanimado, ele se pergunta se, mesmo após matar os monstros, morrerá de fome. De repente, percebe a gema na bolsa brilhando em roxo estranho, então levanta para ver. Surpreso, abre e encontra carne seca e uma Coca-Cola. Isso traz lágrimas aos olhos, e ele bebe com avidez, quase se engasgando. Mastiga a carne em paz, imaginando como a bolsa funciona e se conseguirá mais comida. 2 dias se passaram desde que ele chegou à masmorra, e rapidamente ficou forte o bastante para vencer grandes hordas de monstros mortais, apenas sentado em uma pedra e lançando feitiços, graças à sua quase infinita reserva de mana. Ele observa a cena do massacre ao redor e se pergunta, triste, o que fez de tão errado na vida para ser tratado assim. Ele se lembra de quando era jovem e queria matar o namorado da mãe, sabendo que se não o fizesse, se o homem o matasse um dia, com certeza o mataria. Felizmente para ele, sua vida mudou quando sua tia e seu tio o salvaram de sua vida miserável e começaram a cuidar dele. Foi então que ele decidiu se tornar um bom ser humano, sempre gentil com os outros. Mas ele volta à realidade ao ver o caos que causou. Embora não sinta tristeza pela morte deles, ele percebe que sempre foi um monstro,
e decide aceitar isso ao subir de nível novamente para o nível 950. Depois, ele se aprofunda mais na masmorra. Encontra um monstro de olho flutuante e o mata com seu combo de veneno paralisante. Encontra uma sala com 2 aventureiros mortos, verifica os pertences e pega uma bolsa cheia de pedras preciosas. Ele segue em frente e encontra uma sala gigante. Abre e vê outro esqueleto. Descobre o ferimento que causou a morte e encontra um pergaminho com palavras. Ele lê e descobre que o esqueleto é do herói sombrio de que Visay falava. O herói sombrio escreve que Visay, a deusa maligna, o enviou para cá quando não precisava mais dele, e avisa a quem encontrar a carta para nunca confiar nela. Com raiva, ele dobra o pergaminho, percebendo que o Rei Demônio não é o único mal neste mundo, pois ele e a deusa são igualmente maus. Dentro da bolsa do herói, ele encontra um livro mágico gigante repleto de técnicas de magia negra para criar itens e feitiços. Ele verifica o pergaminho ao lado, mas não consegue lê-lo, então o coloca em sua bolsa. Antes de pegar as roupas do herói morto, ele de repente percebe um respingo de sangue em uma das páginas que diz que o Devorador de Almas matou todos. Mimo agradece ao herói morto e sai pelas galerias até encontrar uma porta gigante. Ele percebe que precisa encaixar algo para abrir a porta, então verifica suas estatísticas e vê que está no nível 1200. Ele se pergunta se é forte o bastante para derrotar o Soul Eater no próximo corredor. Ao tentar entrar, é atacado por um raio que acerta sua mão, forçando-o a fazer um curativo. Ele se questiona como vencer tal entidade, que até derrotou o Dark Hero, indicando que esse Soul Eater é o chefe final e a chave para escapar deste lugar. De repente, o Soul Eater avança e vomita gosma que vira humanos meio mortos, caminhando em direção a Mimo. Ele os paralisa, mas não usa veneno, pois ainda parecem humanos, enquanto o Soul Eater quebra a parede e grita. Mimo sofre mentalmente tentando fugir, mas o monstro vomita mais humanos semi-mortos que o empurram para um canto, fazendo-o chorar por ajuda. Tudo isso parece entreter o Soul Eater, que começa a rir da agonia de Mimo, mas era exatamente isso que ele estava esperando. Assim que o monstro baixou a guarda, Mimo lançou o feitiço de paralisia nele, e o Soul Eater caiu no chão com um olhar de surpresa. Mimo ri do monstro, afirmando que ele conseguiu subjugar o demônio com suas habilidades de atuação, pois essa era a única maneira de fazer o monstro baixar suas defesas. Ele diz ao monstro que, durante toda a sua vida, fingiu ser um bom humano, alguém que era gentil com os outros e que jamais faria mal a ninguém. Qualquer um. Agora, seu verdadeiro eu está surgindo. Ele não liga para quantos humanos meio mortos ele elimina, pois isso não importa para ele. Está em um mundo de matar ou morrer, então qualquer coisa que se mova com intenção de machucá-lo, seja um monstro, um humano meio morto ou vivo, ele os elimina sem remorso. O Soul Eater começa a sangrar pelo olho, enquanto Mimo se aproxima e lança o feitiço do sono em todos ao redor para acabar com eles de uma vez. Depois de um tempo, o Soul Eater morre e várias almas escapam, virando formas etéreas humanas que agradecem por derrotar o monstro, pois estavam presas sem saída, enquanto ele matava mais humanos. Finalmente, o herói sombrio surge e diz para lidar com a deusa maligna antes de desaparecer. Mimo pega a gema do Soul Eater e caminha ao portão principal. Para a gema na porta e ela se abrir, ele pensa no que fará com a deusa puta quando a capturar. Enquanto isso, nas florestas perto da capital, os colegas de Mimo caçam demônios para subir de nível. Sho persegue um cão demônio com sua espada, enquanto Kiri queima outro monstro com sua habilidade poderosa, alcançando o nível 18. Em outro lugar, o nerd Yasu, cuja personalidade mudou drasticamente, queima monstros com suas chamas negras e ri ao ouvir seus gritos de longe. Uma garota tímida e pura chamada Koba hesita em matar monstros, mas uma valentona chamada Asagi pede que ela os mate ou perderá a vida. Esse é o primeiro teste dado pela deusa. Asagi mantém Koba sob controle e diz que logo a classe se desintegrará e várias facções se formarão, pois há muitas pessoas egoístas lá. Asagi é nível B e quer formar sua própria facção com as garotas que a seguem. Ela sabe que Koba, sendo nível D, não será aceita na facção de Kiri ou em outras poderosas, e nem Aya poderá acolhê-la, pois logo morrerá. Koba se desespera ao ouvir isso, mas Izadi diz para não se preocupar com detalhes inúteis. Ela só quer que Koba seja seu brinquedinho fofo. Capturassem um monstro,
que ela pode facilmente terminar. A Sagi pede a Koba que mate o monstro e passe no teste do Vicar, ou será eliminada como mimo. Koba não quer matar o monstro deplorável, mas a Sagi a pressiona, quase forçando-a. Ela acaba matando o monstro, mas esse ato a deixa arrasada. E ela lembra quando Nemo ajudou um gatinho de rua ferido. Enquanto isso, Aya também recobra a consciência, e a dor em seu intestino a faz lembrar de como a deusa a nocauteou, antes de mandar Mimo embora. Aya decide imediatamente confrontar a deusa Vic, que faz uma atuação de terceira categoria, dizendo que também ficou profundamente magoada por ter mandado Mimo para o perigo, mas que essa é a política do reino. Ela acrescenta que o ritual para eliminar o membro mais fraco do grupo continuará, e durante o tempo em que Aya estava dormindo, ela já havia dispensado os fracos que não conseguiam derrotar sequer um demônio. Aya, nesse ponto, realmente nutre um ódio pela deusa, e diz a ela que sua forma de agir está errada. Vic apenas ri, afirmando que todos têm o direito de ter opiniões diferentes, mas isso não significa que ela vá tentar se adaptar a elas. Aya, então, propõe que, como uma heroína de nível S, ela se esforçará bastante e dará suporte àqueles que não conseguirem se sair bem o suficiente. Ela deseja que Vic não os expulse. Vic concorda com sua proposta e pede a Aya que a cumprimente, para que possam enterrar o passado e iniciar seu relacionamento com uma nova perspectiva. Enquanto isso, longe deles, nas florestas escuras que margeiam as ruínas abandonadas, uma mulher está em fuga de um grupo de bandidos malvados que a perseguem. No entanto, ela age de forma bastante descuidada, deixando pistas fáceis para o grupo de bandidos. Eles planejam deixá-la correr o quanto quiser, pois no final acabarão por encurralá-la. E a caça ao mesmo tempo. Mimo saiu das ruínas. Ele verifica suas estatísticas e vê que sua mana está acima de 59, 0. Mas ele quer saber mais sobre suas habilidades agora. Descobre que pode usar Paralyze em partes específicas do corpo do alvo, além do corpo todo. Também pode enfraquecer o veneno para que não seja letal. Para alguns demônios. Mas, enquanto continua caminhando, ele ouve alguns sons de rangidos vindos de trás das árvores. Ele descobre que um grupo de slimes está intimidando um slime menor, e Mimo sente pena do pequeno. No entanto, o pequeno slime demonstra mais coragem do que a média das crianças que sofrem bullying e enfrenta seus agressores. Mimo decide que é o momento ideal para testar suas novas habilidades, então ele paralisa todos os slimes e utiliza o veneno não letal no valentão. As habilidades de veneno e paralisia dos slimes agressores, fazendo-os fugir. Depois, ele se volta para o slime pequeno e diz que ele foi bem contra os valentões. Nemo diz a Gosma que vai remover a habilidade Paralyze e pede que não o ataque. Ele libera a habilidade Paralyze e segue, mas a Gosma o segue. Mimo acha que a Gosma é um pária como ele, então decide adotá-la. Ele coloca a Gosma no capuz para que ela possa vigiá-lo por trás e alertá-lo se houver perigo. Enquanto isso, Mimo lê o livro de artes proibidas do Dark Hero. Há uma receita de um remédio que pode fortalecer até slimes. Mimo fala com o pequeno slime, dizendo que está em uma jornada de vingança contra quem o prejudicou. Ele pergunta ao slime se ainda quer segui-lo, e o slime confirma. Mimo fica feliz ao ouvir isso, e chama o slime de Pijimaru. E o slime gosta do nome. Mimo continua andando com ele quando, de repente, é cercado pelos bandidos atrás da mulher misteriosa. Eles tentavam deixá-la sem resistência, mas notaram outra presença e vieram se divertir. O líder dos bandidos pede que Mimo entregue tudo de valor para poupá-lo. Mimo está aterrorizado, pois os bandidos parecem assustadores, e ele nunca enfrentou humanos antes. Eles discutem sobre a urgência de capturar a garota em vez de perder tempo com desconhecidos, e Mimo tenta escapar nessa brecha. Porém, o chefe dos bandidos ordena que ele pare. Mimo suplica por sua vida, mas isso só faz o bandido querer matá-lo mais ainda. Corre em sua direção, mas acontece que Mimo estava apenas fingindo estar assustado. Ele usa sua habilidade paralisar, para interromper imediatamente o movimento do líder dos bandidos, e, em seguida, aproveita o tempo para repreender os bandidos, chamando-os de escória, pois, apesar de serem muito mais fracos do que os demônios da ruína, suas intenções malignas são ainda mais intensas do que as deles. Até Pig está furioso com os bandidos, e Mimo diz que matar essas pessoas não pesará em sua consciência, e que ele prefere ficar feliz por ter aliviado o fardo. Na Terra de uma maneira realmente significativa. Ele lança um feitiço de veneno em todos os bandidos, e quando todos eles morrem, Mimo percebe uma outra presença nas proximidades. Essa presença pertence à garota M. Mystery, que utilizou uma técnica especial da sua tribo para invocar uma armadura espiritual e se proteger.
Ela também consegue sentir a presença de Mimo e comenta que alguém realmente poderoso está por perto, mas a vibração que eles emitem é bastante incerta e confusa. A garota não quer deixar as coisas ao acaso, então balança a espada, cortando um arbusto onde Pig estava escondido naquele momento. Mimo chega atrás dela e a paralisa. Ela gagueja e pergunta o que ele quer, e ele diz que só quer informações porque é novo nessa área e não sabe nada sobre ela. A garota lhe pergunta sobre os 4 bandidos, e Mimo pergunta se eles são seus companheiros. Acusa, e ele acredita que ela fala a verdade, pois não exala intenções malignas. Ele remove Paralyze da cabeça dela para que fale livremente e a avisa para não tentar nada engraçado, ou a matará. Mimo surge diante da garota e diz que por várias razões não confia em ninguém, especialmente em estranhos que conhece pela primeira vez. Antes que ele possa começar a fazer perguntas, a garota pergunta o que aconteceu com os 4 bandidos. Mimo responde que matou todos, e a garota fica incrédula, pois o grupo era conhecido por sua força. Ela questiona Mimo se ele enfrentou os 4 sozinho ou teve ajuda, mas ele se recusa a dar mais detalhes. A garota acredita que Mimo não é uma pessoa má, então decide confiar nele e promete responder honestamente a todas as perguntas que ele fizer. Mimo começa a confiar um pouco mais nela devido à sua atitude cooperativa, mas isso ainda não basta para libertá-la. Eles iniciam uma conversa, e Mimo descobre que, agora, ele se encontra não mais no reino de Alian, mas sim na floresta do reino de Erza, localizada ao sul. Ele aprende diversas coisas novas, e por fim, pergunta à garota se ela é capaz de ler o pergaminho do feitiço proibido. Ela explica que está escrito em um tipo muito especial de escrita antiga, que quase ninguém consegue decifrar. Porém, ela conhece alguém que pode. Ela fala para Mimo sobre a Forbidden Witch, bruxa proibida, banida de sua terra natal por ser considerada perigosa por seu vasto conhecimento. A garota diz a Mimo que, se ele quiser encontrar a bruxa, deve ir à Golden Demon Zone, uma área perigosa no centro do continente. Mimo agradece a garota pelas informações valiosas, e ela o agradece de volta por tê-la salvo dos bandidos. Mimo comenta que a informação o deixa em paz, e a garota lhe deseja boa sorte. Ele considera que ela é honesta e inocente demais para o próprio bem, o que o faz lembrar de sua tia. De qualquer modo, ele resolve partir após informar a garota que o feitiço de paralisia se desfará em alguns minutos, permitindo que ela siga seu caminho. Pig também pula atrás de Mimo, e depois sobe em seu ombro. Eles discutem sobre como é improvável que a garota os ataque após se livrar do feitiço de paralisia. Mas Mimo ainda quer que seu parceiro de lodo o proteja por precaução, e está ansioso para ajudar de todas as formas. Mimo chega a uma cidadezinha chamada Mills, onde a cavaleira de guarda é intrometida. Ela pensa que ele é um caipira que veio trabalhar como mercenário e invadir ruínas. No entanto, permite sua entrada, pois o senhor da cidade ordenou que deixassem todos os mercenários entrarem, especialmente os que planejam atacar as ruínas. Mimo agradece ao entrar, pensando que a segurança é frouxa, pois não verificaram sua bagagem nem pediram identificação, mas isso o favorece. Logo chega a uma pousada, onde um velho rabugento o recebe. Inicialmente, não é amigável, mas ao ver uma moeda de prata, começa a agir como seu atendente pessoal. Ele pergunta o nome, e Mimo usa o nome falso de Hattie para se hospedar. À noite, ele passeia pela cidade e percebe que é bem tranquila, apesar de haver muitos forasteiros e mercenários. Ele nota que há todas as lojas típicas de uma cidade desse tamanho em um anime isekai, além de uma guilda de aventureiros. Após reunir todas as informações possíveis, Mimo retorna à pousada e come algo. Ele continua fingindo que a comida é deliciosa, mesmo que não seja do seu agrado. Ele mantém seus ouvidos atentos aos homens bêbados sentados na mesa ao lado dele, para que possa obter algumas informações sobre esse mundo. Os bêbados estão falando sobre as ordens de cavaleiros mais fortes do continente. Um deles fala sobre os cavaleiros sagrados, sob o comando do louco Imperador Falcão, que nunca perdeu uma guerra. Outros homens citam outras ordens de cavaleiros populares, e acreditam que os cavaleiros mágicos de seu reino de Erza não são inferiores a eles de forma alguma. Todos acreditam que a ordem mais forte do continente é a dos Cavaleiros do Dragão Negro, que queimaram o reino sagrado de Nia. Rapidamente, se entusiasmam com a força dos Cavaleiros do Dragão Negro, que tem o assassino de heróis mais forte do mundo. Mimo já ouviu o bastante, se despede e leva comida para sua gosma de estimação, Pig. A pensar em um plano para o futuro. Ele acredita que primeiro deve encontrar a pessoa capaz de ler o feitiço mágico proibido para ele. Ele se recorda de que a garota na floresta lhe disse para procurar a bruxa proibida na zona do Demônio Dourado.
Antes disso, ele planeja utilizar um agente fortalecedor para aumentar a força de Pig. De repente, ele se lembra que os homens bêbados também estavam comentando sobre uma camada de ruínas recém-descoberta em seu território, que atraiu muitos mercenários de... A cidade está prosperando. Mimo acredita que ele pode encontrar os ossos do rei esqueleto nas ruínas, que são a parte crucial na criação do agente fortalecedor. Assim, na manhã seguinte, ele se junta ao restante dos mercenários que planejam invadir as ruínas. Eles são recebidos pelo Marquês Creed, que é o senhor dessa região. Creed informa a todos sobre um novo covil que foi encontrado nas ruínas do moinho, e declara uma recompensa de 300 moedas de ouro para aqueles que descobrirem o tesouro definitivo. O homem está em uma das ruínas, chamada Xícara do Olho do Dragão. Ele promete comprar todo o saque da masmorra por um bom preço e diz aos mercenários que podem ficar com as gotas dos monstros. O registro começa, e Mimo nota um nobre chamado Flash, paquerando uma garota com capuz. Ela pergunta o que ele quer, e Flash comenta que a voz dela parece a de um líder do exército de cavaleiros sagrados do arruinado reino de Niágara. Suas palavras geram fofocas entre os mercenários, que se perguntam se a princesa cavaleira de Nia está mesmo aqui, já que há uma grande recompensa por ela. O homem continua flertando agressivamente, dizendo que até seus seios são do mesmo tamanho da princesa elfa que recusou jantar com ele. A mulher diz que ele errou a pessoa, e ele pede que ela tire o capuz para provar que é humana, não elfa. Ele está seguro de que, ao tirar o capuz dela, verá as orelhas pontudas que confirmarão que ela é uma elfa. E como ele já se lembra do rosto da princesa elfa, poderá então reivindicar a recompensa por sua cabeça. Contudo, ao remover o capuz, ele descobre que a garota possui orelhas normais, em formato humano, e Flash fica bastante surpreso. Mimo reconhece a garota como aquela mesma que encontrou na floresta, mas decide não se envolver em seus assuntos, pois ela mesma manda o idiota fugir, humilhado. Depois disso, Mimo vai até a loja para comprar alguns equipamentos, mas cruza com a garota encapuzada que o reconhece. Ela se aproxima dele e começa a falar sobre a invasão. Mimo a adverte para ter cuidado com a forma como lida com os idiotas, pois o homem de antes pode vir a machucá-la por despeito. Ela responde que não se importa e explica que age deliberadamente de forma rude com as pessoas, para que elas a deixem em paz. Mimo, então, solicita a ajuda da garota para adquirir ferramentas para explorar as ruínas, pois teme ser enganado. Ele promete recompensá-la por seus serviços, e a garota aceita a oferta com satisfação, pois precisa de dinheiro. Ela se apresenta a Mimo como Mist, e ele percebe que é um nome falso. Ele também se apresenta como Hattie, explicando que, assim como ela, tem suas razões para usar um nome falso. Mist ajuda Mimo a comprar bons equipamentos e lhe dá 3 moedas de prata pelo conselho, mais do que ela esperava. Ela agradece e começa a sair, mas desmaia de exaustão. Mimo nota os círculos escuros sob seus olhos enquanto a segura, mas Mist diz que só precisa descansar um pouco e foge. No dia seguinte, Mimo vai às ruínas do moinho e logo encontra mercenários fugindo de um bezerro demônio. Essa é a versão jovem dos minotauros que Mimo enfrentou nas ruínas anteriores. Ele paralisa e envenena o demônio, depois o mata com sua espada curta. Enquanto isso, os mercenários chamam seu líder para derrotar o bezerro demônio e ficam surpresos ao ver que ele foi vencido por alguém usando apenas um golpe de espada curta. Sem se importar com isso, Mimo entra nas ruínas e percebe que os demônios daqui não representam ameaça para ele. No caminho, ele ouve o idiota do Flash pedindo a 2 mercenários fortes para ajudá-lo a matar Mist. Ele não suporta deixar alguém que o humilhou vivo, então planeja torturá-la antes de matá-la e alimentar os demônios. Mimo fica enojado com a sujeira deste mundo e sai do esconderijo para enfrentá-los. Flash e seus subordinados se preparam para atacá-lo, e Mimo tenta testá-los, pedindo desculpas e prometendo manter tudo. Mas quando ele ataca, Mimo paralisa ele e seus capangas. Ele os envenena enquanto estão paralisados, e é estranhamente revigorante livrar o mundo de imundícies como eles. Mimo começa a se afastar, e Flash o amaldiçoa, dizendo que irá se vingar. No entanto, Mimo estava deixando-os vivos apenas porque alguns demônios poderosos estavam indo em sua direção de qualquer maneira. E Mimo avança nas ruínas sem peso na consciência. Ele decide cochilar antes de descer mais, e Pig vigia enquanto ele dorme. Mimo então avança, deixando monstros mortos atrás. Por isso, é encurralado por aventureiros experientes, os Saber-Toothed Tigers.
A líder Lily e a vice-líder Fo dizem que não encontraram a causa da morte do monstro e suspeitam que Mimo esteja morto. Acredita é que um inimigo extremamente poderoso está presente aqui. Por isso, eles estão planejando retornar à superfície para garantir a própria segurança. E eles apenas pararam Mimo para perguntar se ele gostaria de acompanhá-los. Ele agradece a preocupação deles e segue em frente. Ele pensa que, ao eliminar mais demônios e deixá-los espalhados, ainda mais mercenários sairão das ruínas, aumentando suas chances de conseguir o que deseja. Finalmente, ele alcança a sala com a taça Dragon Eye. Mimo nota uma estátua de dragão atrás dela. Ele já assistiu anime o suficiente para saber que aquilo vai atacá-lo se pegar a taça. Então ele paralisa e envenena a estátua antes, pegando a taça enquanto o monstro morre. Ao se virar, encontra Misty, que se surpreende ao ver alguém ali antes dela. Ela diz que dormir por algumas horas lhe custou o prêmio, mas, para sua surpresa, Mimo não se importa em entregar a taça. Misty fica atônita e pergunta quanto deve pagar, mas Mimo diz que ela pode ficar com a taça porque a persona que ele usa agora é ingênua e suscetível, especialmente com garotas bonitas. Misty não pode aceitar algo que vale 300 moedas de ouro de graça, pois fere sua honra, mas Mimo insiste que não precisa da xícara. O dinheiro. Ele mexe na plataforma e abre uma passagem secreta que leva mais fundo na masmorra. Ele diz à garota que o que quer está no próximo andar e usou a oferta de recrutamento para chegar aqui. De repente, Misty se oferece para ser sua guarda-costas até o próximo andar como pagamento pela xícara. Ela insiste que será útil, e depois de pensar, Mimo concorda em levá-la. Ele estabelece duas condições. Ela não interferirá em sua vida pessoal, e ele não garante que sairão das ruínas logo. Misty concorda e jura protegê-lo com sua vida. Eles encontram um monstro vegetal assustador com olhos dourados, e Misty o enfrenta com suas habilidades de espada. Mimo a aplaude e pergunta sobre os demônios de olhos dourados. Ela responde que dizem que os demônios de olhos dourados têm muitos pontos de experiência e ajudam os heróis do outro mundo a subir de nível rápido. Acrescenta que os heróis não podem ganhar experiência matando humanos, então precisam matar demônios para subir de nível. Misty também explica que um elemento mágico especial do Rei Demônio transforma criaturas e demônios normais em variantes de olhos dourados, tornando-os mais poderosos e ferozes. Isso faz Mimo pensar em Kiri, o herói dourado. E ele tem uma sensação estranha de que o poder dele pode estar de alguma forma ligado a tudo isso. Logo, eles chegam a uma área de descanso, e Misty menciona que sente a presença de um monstro próximo. Mimo percebe que deve ser Pig, então ele traz o lodo para fora e o apresenta a Misty. Eles rapidamente se tornam amigos, e Mimo pede a ela que tire um cochilo, já que ela realmente precisa descansar. Com relutância, ela concorda e se deita na cama. De repente, Pig começa a dançar na frente dela. Misty se distrai, e aproveitando a oportunidade, Mimo a faz dormir com suas habilidades. Para sua surpresa, Misty brilha e retorna à sua forma original, um elfo. Mimo sempre suspeitou, mas agora tem certeza de que Misty é Ciras, a princesa cavaleira do reino sagrado de Nia. Longe dali, na floresta onde Mimo matou os 4 bandidos que perseguiam Misty, o líder do Black Knights observa a cena da carnificina. Ele pensa que Misty derrotou os 4 bandidos poderosos e está ansioso para lutar com ela na próxima vez que se encontrarem. No dia seguinte, Misty acorda e sua habilidade de transformação ativa automaticamente, fazendo-a parecer humana normal. Ela entra em pânico, achando que Nemo pode tê-la visto, mas se alivia ao vê-lo dormindo no chão. Pig se aproxima e começa a guinchar. Mimo entende isso como uma dica para parar de fingir que dorme. Em seguida, eles iniciam a jornada à masmorra, mas ao sentir o chão roncar e tremer, decidem fugir. De repente, um monstro gigante rompe a parede ao lado deles. Misty o reconhece como o Rei Esqueleto. Mimo sabe que ele é o chefe da masmorra, pois é muito mais forte que qualquer demônio que enfrentaram. No entanto, Misty sabe que o osso estranho sob o queixo é o ponto fraco do demônio, e se o quebrarem, vencerão. Misty acha que mercenários comuns não têm chance contra o Rei Esqueleto, mas juntos podem acreditar. O Rei Esqueleto vê Misty como uma ameaça maior que Nemo, e ele não se importa. De repente, Misty ativa seu poder, dizendo a Nemo que precisa usá-lo para derrotar o monstro-chefe, mas deve mantê-lo em segredo do mundo. Ela pede que ele guarde seu segredo enquanto uma armadura especial aparece em seu corpo. O Rei Esqueleto carrega uma explosão de energia, e Misty diz a Nemo que, se ela falhar, ele deve fugir. No entanto, ele age antes,
paralisando o monstro com sua habilidade. Misty fica confusa, mas quando Nemo lança o feitiço de veneno, ela percebe que ele é o homem da floresta. Os ossos que precisava para criar a poção que fortalece. Ele observa Misty e percebe que a mente dela está cheia de perguntas. Então, ele promete que responderá todas as perguntas dela assim que chegarem à superfície. Eles começam a caminhar de volta, mas, de repente, Pig alerta Mimo sobre algo dentro do corpo do rei esqueleto. Mimo começa a procurar minuciosamente e encontra um pequeno embrulho escondido dentro da cavidade torácica do demônio. Ele pega o pacote em suas mãos, ele começa a brilhar e um símbolo estranho aparece nele. Ao abrir o pacote, Mimo encontra um ovo estranho, mas Pig parece insistir em querer o ovo, então ele decide levá-lo consigo. Longe deles, os colegas de classe de Mimo também entraram em sua primeira masmorra. Alguns alunos fogem quando os Skeleton Knights começam a persegui-los, enquanto uma garota se senta no chão e chora por causa de seu braço decepado. Seu amigo tenta ajudar, mas são atacados pelos monstros. Todos escapam e Aya enfrenta os monstros, decidida a detê-los. Porém, antes que faça algo, Shi e Kiri atacam e derrotam os monstros de uma vez. Kiri usa seu ataque sem pensar nos colegas, e Aya precisa protegê-los. Kiri se orgulha de sua força e revela que está no nível 24. Na cidade das masmorras, Mimo e Misty chegam à superfície. Misty M mostra a taça Olho de Dragão aos guardas. Com todos focados no tesouro, Mimo se retira em silêncio. Misty o segue e diz que ele receberá sua recompensa do Senhor amanhã, numa cerimônia pública. Mimo pergunta se ela está livre até lá, e ao ouvir que sim, pede a Misty que vá ao seu quarto à noite para conversarem sobre coisas que ela entende, e depois, Misty segura sua mão ao sair, agradecendo novamente pela xícara. À noite, Mimo está criando o agente de fortalecimento quando Misty aparece à sua porta. Nemo diz que quer contratá-la como acompanhante para o resto da jornada. Com o dinheiro da recompensa das taças, ela já está bem, mas ele ainda quer contratá-la. Ele tenta fazê-la se sentir em dívida mencionando a taça, mesmo não gostando disso. Mimo mostra um mapa, dizendo que quer ir à zona do Demônio Dourado no centro do continente para encontrar a bruxa proibida. Ele afirma que, devido aos muitos monstros poderosos lá, precisa de alguém habilidoso ao seu lado, e Misty é a única em quem confia. Misty parece hesitante em ir para essa área perigosa, e Mimo diz para ela pensar com calma. De repente, ele a chama de Ceres, seu verdadeiro nome, e ela responde por hábito. Só então percebe que foi enganada. Mimo pede desculpas, mas revela que usou sua habilidade para fazê-la dormir na masmorra, então conhece seu segredo. Ele diz que precisa dela como um bem valioso e, por isso, não a venderá. Ele sabia que o que mais a preocupava em viajar com ele era seu segredo, mas agora está revelado. Misty para de esconder segredos e diz que pode ocultar sua forma real com espíritos, mas precisa dormir para recarregar o poder e voltar ao normal. Nesse tempo, ela mostra sua forma original a Mimo, dizendo que confia nele. Em resposta, ele revela seu nome verdadeiro para ficar em Kitties. Ela concorda em ser sua acompanhante, e Mimo lhe dá um dos cristais azuis que encontrou na primeira masmorra como pagamento. Misty se apavora ao vê-lo, pois o cristal é, na verdade, um item raro chamado Blue Dragonstone, que não circula mais no mercado. Só essa peça vale mais do que a recompensa que ela recebeu ao entregar a xícara ao Lorde. Ela se recusa a pegar algo tão precioso e o devolve a Mimo, que acha que ela é boa demais para seu próprio bem. Ele pega a pedra e a joga de volta para ela, dizendo que agora pertence a ela e que ela pode simplesmente jogá-la se não a quiser. Aceita com relutância e tenta contar a Mimo sobre sua história e quem ainda a persegue. Porém, ele diz que não se interessa pelo passado dela, pois, como empregador, só importa suas habilidades. No dia seguinte, durante o café da manhã, as pessoas da pousada começam a falar mal deles. Mimo diz a Misty para ignorá-los e pergunta o que ela sabe sobre feitiços proibidos. Diz que a deusa Visai baniu alguns feitiços antigos, classificando-os como proibidos. Mimo pensa que se a deusa os proibiu, podem ser perigosos. Ele agradece a Misty pela informação, e ela cora, pois é a primeira vez que ele a agradece abertamente. Depois, Misty vai buscar suas recompensas, enquanto Mimo vai à floresta para fortalecer Pig com o remédio. Do lado de Misty, ela se sente deslocada em uma festa repleta de nobres e homens ricos. A noite avança e ela ainda não recebeu sua recompensa. Nesse instante, o Lorde chama um mágico renomado, capaz de quebrar ilusões,
para entreter seus convidados. Misty fica apreensiva com a chance de ser descoberta. E percebendo seu atraso, Mimo também começa a suspeitar que houve trapaça com seus colegas de classe. Aya visita a deusa Visai para questionar sobre o tratamento da menina que perdeu a mão. Tei afirma que curou a garota só porque ela era uma heroína de nível B. Depois, pergunta a Aya se ela não vai se juntar ao grupo de Kiri e tenta convencê-la de que é egoísta não fazer parceria com outro herói de nível S. Mesmo sendo alvo dessas manipulações, Aya se mantém firme e diz que não pode trabalhar com Kiri agora. Ela promete cumprir seus deveres como heroína de nível S sozinha. Ao ouvir isso, Visai diz que permitirá que todos os alunos que não puderam trabalhar com Kiri trabalhem com ela. Aya e Aya precisam passar no primeiro teste com ela para serem treinadas. Aya entra em pânico e lembra a deusa do acordo. Os alunos não serão incomodados se ela lutar por eles. Mas a deusa diz que recebeu ordens do rei e não tem escolha. Ela avisa Aya que se não levar os perdedores, eles serão eliminados. E Aya deve aceitar a ordem de Visai. Agora, Mimo pensa que Misty pode tê-los traído e fugido após receber o prêmio em dinheiro, ou que algo aconteceu com ela. A primeira opção parece improvável, então ele decide procurá-la. E no caminho, houve rumores de que a garota que venceu a taça era a princesa elfa procurada. Dizem que ela fugiu para a floresta após seu segredo ser revelado, mas isso não a salvará, pois os Cavaleiros do Dragão Negro estão em seu encalço. Floresta onde Misty tenta fugir. Um dos Dragon Knights a ataca, e Misty usa magia espiritual para derrubá-lo. Ela encanta sua espada para vencer o segundo e o terceiro Dragon Knight. Está cansada de lutar, mesmo sendo cavaleiros de baixa patente. Então, uma lança vem em sua direção, e ela a bloqueia. Lança em direção a ela, mas Misty percebe que é apenas um chamariz, e que o verdadeiro inimigo está bem à sua frente. Então, ela avança rapidamente e enfrenta um cavaleiro de alto escalão chamado Gizuna, que declara que ela morrerá ali. Misty não consegue usar sua armadura espiritual para lutar com toda a sua força, devido ao feitiço de quebra de ilusão anterior. Gazun continua a pressioná-la para trás, revelando que recebeu ordens de uma certa pessoa para matá-la imediatamente, em vez de capturá-la viva. No entanto, ele planeja se divertir um pouco antes de matá-la. Ele empurra Misty, e quando ela cai, chuta sua espada antes de atacar. Felizmente, Mimo chega a tempo e paralisa Gizon e o dragão. Misty se levanta e pergunta o que ele faz ali. Enquanto Mimo coloca veneno não letal no cavaleiro, ele faz Gizun dormir antes de lembrar Misty que não podem falar de assuntos privados com outros presentes. Voltou para buscá-la, mas ela responde que não pode aceitar a oferta de emprego agora, pois ele também será perseguido pelos Cavaleiros do Dragão se ficar com ela. Ela tenta devolver a Pedra do Dragão Azul para ele, mas ele se irrita e joga uma bolsa cheia de pedras de dragão de volta para ela. Misty M fica perplexa ao recebê-la, e Mimo diz que não consegue encontrar uma acompanhante melhor do que ela, e nem vai se dar ao trabalho de tentar, pois ela é insubstituível. Ele então pede abruptamente que ela tire a roupa e Misty fica em dúvida se ouviu certo. Mimo olha irritado por ela não entender o que ele quer e diz que todos a reconheceram pela roupa. Ela precisa de outra para despistar. Ele diz que ela deve encontrar a bruxa da floresta, pois ela sabe sobre feitiços proibidos e pode ajudar a esconder melhor sua identidade. Então, ele se aproxima de Guzun e remove o feitiço do sono antes de perguntar quem o enviou para matar Misty M. Guzun olha, pensando quando morreria, mas Mimo promete que, se contar a verdade, será poupado e o feitiço do veneno será removido. Gizune decide revelar o segredo, pois queria ver a reação da princesa elfa. Mas antes de falar, Nemo sente o perigo e afasta Misty, enquanto uma grande espada esmaga a cabeça de Gizune. Mimi se vira e vê 3 Dragon Riders liderados por um jovem de cabelos prateados e olhos vermelhos, que se declara a trupe mais forte da humanidade, chamada Civet. Ele desce com os 3 companheiros e apresenta a unidade deles como os 5 Dragon Riders. Guzan fazia parte, mas falava demais e teve que morrer. Um deles é mais extravagante com seu corte de cabelo estilo Karen, enquanto o outro, o rei, quer se vestir de pirata e diz a Civet que deveriam usá-la como bola e jogá-la no campo antes de matá-la, já que ele mesmo ordenou sua morte imediata. A extravagante Karen manda o pirata calar a boca, pois o rei quer que o cadáver seja tão bonito quanto Misty é em vida. Misty, horrorizada com o que dizem, pega sua espada e afirma que não morrerá tão facilmente. Mas os rapazes não a levam a sério.
Siveth diz que daria a ela a chance de vencê-lo em um duelo, e se ela ganhar, ele a deixará em paz. Contudo, seus olhos se voltam para Mimo, pois agora está mais interessado nesse estranho estrangeiro do que na princesa elfa. Mimo percebe que sua vida está por um fio, pois sente que o poder desse homem é 100 vezes maior que o do Devorador de Almas, que já lhe deu trabalho. Ele continua sorrindo por alguma razão e pergunta a Siveth se podem conversar. Siveth pergunta seu nome, mas Mimo dá um nome falso, que Siveth reconhece de imediato, ficando ainda mais curioso. O pirata parece mais tolo que uma pedra, e pergunta por que Siveth está tão interessado no garoto. Mas Siveth responde que o garoto não está tremendo diante dos Dragon Riders, e até quer conversar com o homem mais forte da humanidade. E pergunta a Siveth se ele quer lutar contra os inimigos mais fortes na Terra, para saciar sua fome de batalha. Siveth reconhece a verdade, mas diz que poucos inimigos podem oferecer uma boa luta. Mimo pergunta por que ele não luta contra a deusa Visay. Siveth afirma que a deusa é forte, mas seus reinos têm um tratado de paz, e se houver guerra, ele adoraria lutar. Mimo diz que a deusa o achou diferente dos outros heróis, então o separou e mandou embora. Mimo sorri enquanto Siveth se cansa de Mist e diz que não quer lutar com uma fraca como ela, pedindo que largue a espada e aceite a morte. Mist se recusa, o que irrita o cavaleiro de cabelos brancos. Mas Mimi tenta adoçar o acordo, dizendo que, se Siveth quer um inimigo forte, deve escolhê-lo como novo oponente. Outro mundo. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, inclusive Mist, que não tinha ideia do que se tratava. Mas Siveth ri, dizendo que já sabia que havia algo diferente nele. Ele pergunta por que um herói estaria vagando pelas florestas tão longe de seu reino. Mimo resolve contar a verdade, pois sabe que Siveth perceberia se ele mentisse. Ele revela a Siveth que a deusa o considerava de uma classe diferente dos outros heróis, e por isso, o separou e o mandou embora. Mente um pingo de mentira ali, mas, como era de se esperar, Siveth achava que Mimo devia ser um herói muito forte, e por isso ele tinha permissão para ir sozinho. Ele pergunta o que Mimo deseja dele, e Mimo responde que quer adiar a partida por enquanto. Siveth ri, e pergunta o que ele receberá em troca. Mimo responde que vai treinar, e se tornar mais forte do que qualquer um, até mesmo mais forte do que a própria deusa. E depois disso, voltará para enfrentar Siveth, em uma luta mortal. E diz que adoraria ver isso um dia. Ele diz a Mimo que está livre para seguir seu caminho, e que até os Cavaleiros de Dragões partirão após lidarem com a princesa elfa. O rosto de Mimo muda, e ele diz a Siveth que não pode deixar que façam nada com Mist, pois precisa dela para ficar mais forte. Siveth ri novamente, afirmando que permitirá isso, pois quer lutar com ele em breve. Se quiser viver. Todos voam, enquanto Siveth diz a Mimo para se fortalecer antes que sua paciência acabe. Mimo sorri e se despede, esperando que eles alcancem a distância desejada, e lança seu feitiço de paralisia. Siveth percebe o erro, mas é tarde, pois todos os dragões e cavaleiros caem no chão, um a um, enquanto Mimo ri. Heróico onde as pessoas cumprem promessas. É sua história de vingança contra o mundo, sem se importar como. Siveth se debate no chão, furioso, perguntando o que ele fez. Mimo ignora e envenena todos, matando-os. Mas Siveth ainda se mexe após o feitiço, lembrando-o do Soul Eater, o único outro monstro que conseguia se mover um pouco. E pega sua lança para atacar Mimo, mas cai de exaustão. Um alarme é enviado pedindo reforços, e uma grande horda de Dragon Riders chega. Siveth tenta ordenar que mantenham distância, e matem Mimo e Mistake. Mas os Dragon Riders ficam chocados ao ver os 4 mais fortes, incluindo seu líder Siveth, no chão, mortos ou morrendo. Mimo diz a Mist que ela pode escapar enquanto há tempo, mas ela responde que é sua guarda-costas, e ficará com ele. Mimo sorri, e rapidamente se conecta com Pig, usando sua nova habilidade. Pig surge das costas de Mimo e lança vários tentáculos contra os Flying Dragon Riders, ampliando o alcance de Mimo enquanto ele usa seu feitiço de paralisação. Dragões e humanos começam a cair ao redor, mas ele decide que usará esses homens. Trata seus amigos como ratos de laboratório, então ele lança diferentes feitiços neles para testá-los. Ele lança o feitiço Berserk em Karen, que imediatamente fica furiosa, começando a ligar para o gerente. Em seguida, ele usa o feitiço Darkness no pirata, deixando-o completamente cego enquanto se esforça para ver o que está acontecendo ao seu redor.
Depois de concluir tudo, ele simplesmente os deixa morrer, e para garantir a segurança, os paralisa novamente. De repente, ele percebe que todos estão mortos, mas Civette ainda está vivo, o que o deixa extremamente chocado. Ele se aproxima da máscara enquanto ela dá seu último suspiro e cai morta. Após isso, Mimo e Misty entram na floresta, sabendo que ninguém os seguirá. Mas Misty diz que o Cavaleiro do Dragão Negro, o assassino de heróis, pode estar atrás dela. De repente, Mimo lembra que matou alguém assim, chocando Misty, que se pergunta quão forte é ele. Ela se compromete a ser leal a ele e promete permanecer ao seu lado em todos os tipos de problemas, enquanto ele, por sua vez, promete retribuir da mesma forma. Finalmente, eles começam a jornada juntos pelas florestas, sem saber que aventuras os esperam. Dias se passam quando Mimo e Misty chegam a uma nova cidade que parece estar cheia de vida, porque o mercado está repleto de conversas, risadas e crianças brincando à noite. Enquanto Mimo observa diferentes lojas, ele se interessa por uma máscara estranha que está em exposição. O lojista lhe conta que a máscara é uma réplica do Fly King, um rei demônio que há muito tempo defendeu a Terra dos Demônios contra um exército gigante, salvando sua raça da extinção. Mas, após tudo isso, alguns políticos o baniram, alegando que ele era a raiz do mal, e o Fly King nunca mais foi visto. Mimo compra a máscara e a leva para sua tenda, onde a experimenta, refletindo sobre como sua história é parecida com a do Rei Mosca. Mas ao contrário do Rei Demônio, ele vai se vingar da deusa. Na manhã seguinte, ele explora a cidade com Misty, que acha que seus inimigos não esperariam vê-los ali. Mimo, no entanto, é cuidadoso, verificando se não estão sendo seguidos. De repente, ele vê um prédio antigo. Misty diz que é o Coliseu, onde escravos e mercenários lutam entre si e com animais, esperando atrair inimigos, para alcançar glória, ouro ou liberdade. Ele percebe que é semelhante à cidade romana em seu mundo e pergunta quem controla essa região. Misty diz que o reino de Yusa administra a área e informa a Mimo que o Coliseu virou um festival de aberrações. Antes, nobres e soldados lutavam para mostrar força, e o melhor era escolhido como comandante do exército. Mimo não está interessado. O homem que está no centro de toda essa confusão de cavalo diz à mulher para segui-lo até uma pousada requintada. Ela reclama sobre como deveriam economizar dinheiro e sugere que ele reserve apenas um quarto individual, em vez de 2. Mimo se vira para ver se ela está brincando ou não, mas a moça é uma completa tola e afirma que não vê nenhum problema em dormirem juntos. Mais tarde, naquela mesma noite, eles vão até a taverna para comer algo, e Mimo percebe que o lugar parece estar bastante cheio de gente. Ele escuta em silêncio quando alguns homens começam a fofocar que os Cavaleiros do Dragão Negro morreram buscando a princesa Elfa e fazem piadas dizendo que ela deve estar escondida na cozinha fazendo sanduíches. Mimo ri dessas piadas misóginas e continua ouvindo quando alguém menciona que um grupo de magos, que se chamam shintoístas, afirma ter matado todos os Cavaleiros do Dragão, enquanto outros acreditam que podem ter matado Misty sem saber que ela estava bem à frente deles. Misty diz a Mimo que um shintoísta tem sido o assunto da cidade, pois são magos das trevas que adoram um deus maligno. Enquanto ela falava, a porta se abre e figuras encapuzadas, os magos de um Shinto, entram na taverna. Eles atravessam a multidão, afastam pessoas de uma mesa e pedem bebidas. Mimo percebe que esses idiotas não parecem assustadores ou perigosos. Mas como os Cavaleiros do Dragão morreram misteriosamente, eles podem dizer que suas maldições funcionaram. De repente, Mimo ouve 2 homens falando que a morte dos Cavaleiros Dragões pode ser da Bruxa Proibida. E um deles diz que alguém a viu. Mimo vai até eles e pede muita cerveja e comida. Ao solicitar informações em troca, os homens ficam mais do que felizes em ajudá-lo. Eles revelam que a Feiticeira Proibida é supostamente uma elfa negra que não foi vista nos últimos 10 anos. No entanto, recentemente, houve relatos de que alguém a viu lutando nos fossos do Coliseu como uma lutadora de sangue. Ele, então, pergunta onde poderia encontrar essa mulher fera, e os rapazes explicam que ele precisaria passar pelo Coliseu. Para isso, seria necessário obter a permissão do Duque. De repente, a porta se abre e uma chita entra na taverna. Os rapazes sorriem, dizendo que Mimo está com sorte. Essa é a mulher fera de que falavam. Mimo se aproxima da mulher fera, oferece bebida e comida. A chita se apresenta como Eve e pergunta o que ele precisa. Ele pergunta se ela viu a Forbidden Witch, pois afirma que isso é apenas um boato inventado por alguém. Ela admite que entrou uma vez na Floresta Dourada, onde dizem que a bruxa vive, mas nunca a conheceu de verdade. Ela pergunta por que ele está interessado em saber sobre a bruxa.
Mimo mente, dizendo que é um acadêmico que deseja fazer um filme biográfico sobre ela. Mas Eve apenas o alerta para não se aproximar da floresta, pois ele não sobreviverá ali, nem mesmo por um único dia. Com isso, Eve deixa a taverna, e em seguida, Mimo e Misty também partem. Enquanto isso, ela diz a ele com confiança que a Beast Beach estava mentindo. Mimo também acredita nisso, e decide investigar mais a fundo o assunto. No dia seguinte, eles voltam à pousada para passar a noite. É quando Mimo percebe que esqueceu de alimentar seu slime, e fica com medo de ser processado pela PETA. Eles logo começam a comer alguns sanduíches de queijo antigos que ele tinha em sua bolsa mágica, dos quais Misty realmente gosta muito. Mimo pergunta como extrair mais informações de Eve. Misty responde que os Blood Fighters só se importam com dinheiro, pois assim se libertam dos mestres. Precisariam de muito dinheiro. Mimo quer saber mais sobre Eve do que pela manhã, enquanto Misty decide queimar calorias para manter sua forma de ampulheta e veste sua armadura, que mostra todos os sinais vitais. Ela pratica esgrima enquanto Mimo a observa admirado, notando que ela faz e corta um sanduíche com a espada. Um bônus. Impressionado, ele pede que o ensine alguns movimentos básicos, e ela concorda. Ela diz para atacar com tudo, mas Mimo duvida se ela, uma mulher fraca, aguentaria. Misty o tranquiliza, dizendo que foi instrutora dos Holy Knights antes de Seal. Mimo a ataca com força total, mas ela se esquiva e prende os braços dele atrás das costas. Mimo rapidamente se solta, então Misty o libera. Cobertos de suor, Misty lembra que as mulheres devem lavar as roupas, então desce para lavá-las. Ela começa a cheirar a capa de Mimo, mas ele se aproxima. Ela esconde rapidamente e diz a Mimo que está acostumada a lavar roupas. Depois, Misty vai dormir enquanto Mimo se senta para ler seu livro de magia negra. Mas, como meu burro disléxico, ele não entende nada. Ele percebe que Misty tem se esforçado para que ele não seja um peso morto e decide agradecê-la. Porém, na manhã seguinte, antes que ele pudesse ir dormir, Misty acorda e Mimo diz que não conseguiu dormir. Misty imediatamente pega sua bolsa de ervas e produz 3 ervas que têm efeitos diferentes em uma pessoa. Ela afirma que a primeira erva pode deixá-lo sonolento e relaxado, enquanto a segunda pode deixá-lo energizado. Mimo se pergunta se isso realmente funciona, mas decide experimentar mesmo assim. Então, ele pega 2 xícaras e coloca alguns cubos de sopa nelas, antes de despejar água quente. Depois disso, Misty pega um frasco e começa a derramar a erva na xícara, mas depois percebe que fez besteira e acabou. A Sra. Clems diz que há mais na história, pois Eve já tinha dinheiro para comprar sua liberdade há 2 anos. Mimo percebe que pode ser difícil, estando em um cômodo sem ninguém, mas lembra de seu objetivo: vingar-se da deusa Vis, focando novamente, enquanto Misty se curva ao encontrar o rei dos incels. Na manhã seguinte, voltam à cidade para buscar mais informações, e Misty retorna com fofocas interessantes. Ela conta a Mimo que Eve chegou como escrava há 3 anos e mostrou potencial na primeira luta. Desde então, está invicta na arena, e amanhã será sua última luta como escrava. Mimo se preocupa, pois isso significa que ela já tem dinheiro suficiente, tornando o suborno inviável. Surpreendentemente, a Sra. Clems revela que Eve já tinha dinheiro para comprar sua liberdade há 2 anos. Ela menciona que não possui tempo para esperar até amanhã, já que vão se mudar ainda hoje. Além disso, ela informa a ele que a maioria dos lutadores de sangue mais fortes já morreu em suas últimas lutas. Ela suspeita que o velho Duque não aprecia que esses lutadores consigam sua liberdade, então ele manipula as lutas contra eles, matando-os a sangue frio. Mimo se pergunta se Eve tem alguma consciência de que sua última luta poderia não só tirar sua vida, mas também destruir todos os seus sonhos e esperanças. Enquanto Eve afia sua lâmina, se preparando para a batalha, Misty pergunta a Mimo se existe alguma chance de Eve sobreviver. Mas Mimo acredita que o Duque jamais permitiria que ela vivesse, e certamente tentaria matá-la. Ele planeja introduzir um novo lutador que logo se tornará o favorito de todos. Misty fica surpreso com isso, e pergunta o que eles farão no dia seguinte. Mimo, porém, responde que não precisam esperar até amanhã, pois farão sua jogada ainda hoje. Tarde, naquela mesma noite, Mimo acaba por seguir Eve até um beco escuro, onde bloqueia o caminho dela. Ela parece confusa com a situação e pergunta o que ele deseja, já que afirmou nunca ter visto a bruxa. Mimo prontamente diz que sabe que isso é uma mentira, mas Misty tenta insistir que não é. Então, Misty decide intervir na conversa, afirmando que eles têm certeza de que ela está mentindo. Mimo, por sua vez, pede que ela pare com as bobagens e seja sincera. Eve rapidamente adota uma postura defensiva e segura sua espada. Mas Mimo pede para ela se acalmar, dizendo que só querem ajudar. Eve mantém a mão na espada enquanto Mimo explica que o Duque planeja matá-la na luta de amanhã, o que seria um problema para eles, pois ele deseja descobrir onde está a bruxa.
Ele pergunta a Eve se devem raptar a garota que ela esconde e tirá-la desta cidade de escravos esta noite. Eve fica extremamente furiosa com isso e ameaça cortar as mãos dele se ousarem encostar um dedo sequer na garota. No entanto, Nemo a tranquiliza, dizendo que eles não têm a intenção de fazer mal algum. A Sra. Chimes intervém, ressaltando que eles estão cientes de que ela tem lutado arduamente nos últimos 2 anos, apenas por causa da garotinha, Liz. Eve percebe que esses caras realmente sabem todos os detalhes sobre ela. Então se acalma um pouco, afirmando que não pode se afastar da luta de amanhã e que é necessário que ela participe. Nemo pergunta se eles devem levar Liz para um lugar seguro, mas Eve responde que, se eles não seguirem as regras da cidade e tentarem fugir, serão punidos e perseguidos por soldados e assassinos por toda a vida. Ela afirma que poderia ter fugido se estivesse sozinha, mas como Liz estaria com ela não pode se arriscar. Mimo afirma novamente que pode levá-la para a segurança da Golden Zone, onde a bruxa vive, pois ninguém ousaria entrar nessa área. Mas Eve responde que nem ele conseguirá entrar na zona, pois é muito perigosa. Mimo, no entanto, promete que, aconteça o que acontecer, ele garantirá a segurança de Liz. Eve considera essa opção e observa Misty, percebendo que ela tem experiência em artes marciais, e pergunta a Mimo suas habilidades. Mimo tenta se desvalorizar, e diz que pode derrotar o Rei Esqueleto facilmente. Sorri, afirmando que o Rei Esqueleto é um inimigo forte. No entanto, ela diz que ele não é nada comparado ao que Mimo encontraria na Golden Zone. Mimo responde revelando que foi ele quem derrotou os Cavaleiros do Dragão Negro. Eve não acredita e ri dele, dizendo que alguém fraco como ele nunca poderia enfrentar nem o Cavaleiro Dragão mais fraco. Mas Mimo levanta o braço imediatamente, e antes que Eve pudesse sacar a espada, ele utiliza sua habilidade de paralisar, congelando completamente o corpo dela. Enquanto ela luta para se libertar, ele diz para ela se acalmar, pois quanto mais tentar, mais HP perderá. Ele afirma que com essa habilidade, derrotou sozinho o herói da humanidade. Misty se aproxima, tira a capa e revela ser a princesa elfa que os Dragon Knights perseguiam, afirmando ter visto a batalha. Com isso, Mimo libera Eve do feitiço de paralisia, pois agora acredita em suas habilidades, mas responde que, mesmo assim, ela não aceitaria a ajuda deles. Seguiria o caminho legal para vencer amanhã e libertar Liz da escravidão, confiando em sua própria estranheza mais do que em quem acabou de conhecer. Mimo pergunta se ela acha que o Duque a deixaria ir facilmente, já que ouviu que ele é um grande espinho em seu caráter. Eve afirma que, embora o Duque não seja ético, ela acredita que ele é humano como ela, e não pode ser tão cruel. Ele decide partir e diz a Eve que ela está pronta para vencer o oponente amanhã e começar uma nova vida. Ele diz que, se mudar de ideia, estarão esperando nos portões da cidade até o amanhecer. Depois, ao voltar para a cidade, veem uma multidão em torno dos magos das trevas, que afirmam que o homem daquela casa falou mal do Deus deles. Então, o julgaram e cortaram sua garganta. Eles os ignoram e continuam. Quando a noite cai, ouvem as vozes desses magos das trevas assediando uma garota sem razão. Tentam envolvê-la em sua cultura, mas ela recusa, recebendo um tapa. Misty, furiosa, tenta sacar a espada, mas Mimo a impede e lança um feitiço de fúria em um deles. Esse homem começa a enlouquecer, batendo e mordendo qualquer pessoa próxima, o que dá à garota um pouco de tempo para fugir. Depois disso, Mimo lança o feitiço Berserk nos outros, que começam a lutar entre si enquanto ele sai da cena com Misty. Um pouco depois da meia-noite, Mimo e Misty partem novamente em direção ao portão principal. Enquanto Misty pergunta se ele realmente acha que Eve procuraria a ajuda deles, Mimo responde que tem certeza de que o Duque é um grande canalha, e que se Eve decidir seguir o caminho legal, ela será muito prejudicada. Ossada. Isso confundiu Eve a noite toda, enquanto lutava para dormir pensando no amanhã e se o Duque manteria sua palavra. Ela decide perguntar diretamente ao Duque se o acordo sobre a libertação de Liz ainda estava de pé. Mas antes de entrar no quarto, ouve um soldado falando com o Duque sobre a batalha de amanhã. Ele pergunta se há mudanças no plano, mas o Duque diz que não haverá mudanças, e que Eve morrerá amanhã. Isso realmente a surpreende, pois o Duque fala sobre como ele vai lhe dar um veneno que vai entorpecer seus sentidos. O soldado ri, enquanto o Duque afirma que foi obrigado a gastar muito dinheiro no santuário que está sendo construído para ela, pois ela era muito querida pelo público. No entanto, ele a considera uma criatura sub-humana que nem deveria estar viva. Eve não consegue acreditar no que está ouvindo enquanto os soldados perguntam o que acontecerá com a menina, e Duke Dipshit responde que a criará como uma... Dono da taberna, que é uma esposa perfeita, a vende por uma fortuna. Todos riem enquanto Eve cerra os dentes antes de voltar à cela.
Finalmente, ela decide. Pega uma capa e vai ao portão principal, onde encontra Mimo e Misty M esperando. Mimo se surpreende por vê-la cedo, mas ela diz que o Duque é um animal imundo e não confiável. Então aceita a oferta de Mimo e foge, prometendo revelar onde está a bruxa e até entrar na Golden Demon Zone com eles. O acordo é fechado e Mimo se prepara para raptar a garota. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a elfa negra trabalha em uma taverna limpando mesas, enquanto o proprietário gordo sai da cozinha gritando para que ela acelere. A pobre garota faz tudo o que pode para ser mais rápida, mas a gordinha, que parece ter menos de uma célula cerebral, começa a bater em Liz sem razão aparente, até que a menina cai no chão. Enquanto ri dela, Liz tenta conter as lágrimas e manter-se forte, pois se lembra de como Eve é forte e encontra consolo nisso. A gordinha, sem qualquer motivo, começa a gritar alto nos ouvidos dela quando de repente, a porta se abre, jogando a vadia gorda e feia no chão. Eve entra, furiosa com a gordinha por tratar Liz daquela maneira, e saca sua espada, mas a gordinha imediatamente cai no chão implorando por sua vida, alegando que nunca quis tratar mal a garota, mas o Duque ordenou que ela a castigasse com severidade, e se ela não fizesse isso, ele a puniria. Ela diz à gorda que vai embora com Liz e diz a ela que, se quiser viver, contará a todos que Liz foi sequestrada por alguém e que Eve foi atrás dessa pessoa. A gordinha chora, concorda com as exigências e diz a Liz que nunca quis tratá-la mal, mas foi forçada. De repente, Nemo entra na taverna com sua máscara e diz a Eve para seguir em frente, pois quer verificar algo. Quando elas saem, ele se aproxima da orc gorda e feia e diz que ela pode enganar Eve com sua atuação, mas ele vê através dela. Diz que já sofreu abuso e sabe como é, então não pode deixá-la ir tão fácil. A mulher tenta chamar a atenção dele, alegando que ela é a única que pode salvá-los da ira do Duque quando ele souber disso. Mas Mimo não quer mais saber dela, e imediatamente usa paralisar, seguido pelo feitiço de veneno, que de alguma forma consegue deixá-la ainda mais feia. Enquanto ela começa a morrer lentamente, Mimo pega uma faca e começa a preparar a cena para fazer com que pareça um roubo antes de deixar a taverna e escapar pelo esgoto. E se apresenta, implorando a Mimo que a deixe acompanhá-los, pois ela realmente deseja ficar próxima de Eve. Mimo a observa e avisa que o caminho será extremamente perigoso, mas Eve, com confiança, responde que ficará bem, contanto que possa estar ao lado dela. Então, Mimo concorda. Ele rapidamente remove a gosma de suas costas e a apresenta a Liz antes que saiam dos esgotos. Logo, eles adentram a floresta e começam a se mover cuidadosamente por ela. Quando Eve se aproxima de Mimo e diz que confia totalmente nele e está disposta a arriscar sua vida por ele, Mimo pergunta de onde veio essa confiança repentina. Ela responde que Mimo poderia ter usado outros meios para obter informações ou ameaçado sequestrar Liz, mas escolheu ser sincero sobre seus motivos. Ela pergunta por que ele quer encontrar a bruxa, e ele responde que tem um texto antigo que acredita ser dela. Eve pergunta se ele vai machucar a bruxa, mas Mimo recusa, dizendo que não a machucará se ela não os atacar. Logo depois, eles cavalgam, e Mimo diz a Misty M que Eve tem ligação com a bruxa. Ele também ouviu que a bruxa é uma elfa negra como Liz, o que pode ser útil, pois ela pode comprovar a existência deles. De repente, ele nota uma luz intensa vindo do reino e percebe que o alarme foi acionado. Eve acha que alguém a viu e decide segurar os inimigos enquanto os outros fogem. Mas Mimo não aceita, dizendo que lutarão juntos. Primeiro, ele distrai parte das forças, fazendo-as perseguir cavalos enquanto se esconde nos arbustos para um ataque surpresa. Ele instrui Eve a recuar com Liz. Para esse plano, é crucial ter névoa à frente. Com tudo preparado, ele finalmente pega sua máscara, coloca-a e se prepara para a batalha final contra as forças do Duque. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.